Olá! Hoje realizaremos um experimento de física contemplando o tema de movimento harmônico amortecido. Para isso, usaremos 3 beckers, cada um contendo detergente, shampoo e água, respectivamente, uma proveta e um sistema massa-mola. Inicialmente, faremos a demonstração de como esse sistema se comporta sem a presença de um líquido. Sem estar imerso, a massa movimenta-se praticamente em um movimento harmônico simples, uma vez que o ar oferece pouca resistência ao movimento, fazendo com que se perca pouca energia a cada oscilação. Dessa forma, em um MHS, observamos que o período depende da massa e da constante elástica da mola K. Agora, adicionaremos água na proveta para ver como o sistema reage quando imerso em um líquido pouco viscoso. Podemos observar que quando imerso em água, a bolinha continua oscilando, porém com amplitude menor a cada oscilação. Esse tipo de amortecimento é chamado de subcrítico ou subamortecido, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento menos intenso. Nesse tipo de movimento, o fator de amortecimento é necessariamente menor que a frequência natural de oscilação. No movimento subamortecido, o gráfico de posição por tempo retrata a diminuição da amplitude à medida que o movimento acontece e, consequentemente, a diminuição da energia de oscilação. Na equação da função horária da posição, a constante c e o ângulo θ são obtidos a partir das condições iniciais do problema. Além do mais, como a função que descreve o movimento subamortecido não é periódica, define-se um pseudo-período associado à frequência angular. Esse tipo de amortecimento é o que possui o maior número de aplicações em engenharia. O sistema de amortecimento em veículos é um dos exemplos mais comuns, mas existem aplicações fora da engenharia também, como no esporte bungee jump. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada. O detergente é um líquido mais viscoso que a água e por isso provoca uma resistência ainda maior ao movimento da bolinha. Agora o sistema massa-mola perde rapidamente sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Nesse movimento, o fator de amortecimento se iguala à frequência natural de oscilação. No movimento criticamente amortecido, o gráfico da posição por tempo retrata uma rápida oscilação e já se estabiliza logo em seguida, muito rapidamente também. Esse movimento tem como característica o retorno muito veloz ao ponto de equilíbrio. As constantes A e B são obtidas a partir das condições iniciais do problema também. Um exemplo de sua aplicação pode ser observado em sistemas de amortecimento de canhões, em que a posição inicial deve ser atingida o mais rapidamente possível para que um novo disparo possa ser efetuado. Se o líquido for ainda mais viscoso, tal como um shampoo, pode-se observar outra variedade de amortecimento, que é o supercrítico ou superamortecido. Nesta situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade. Assim, podemos observar como o sistema demora mais para se atingir o ponto de equilíbrio. No movimento superamortecido, o fator de amortecimento é superior à frequência natural de oscilação. Nesse movimento, o gráfico da posição por tempo oscila e demora para retornar ao ponto de equilíbrio, como pôde-se observar no experimento. Como nas outras funções horárias, as constantes A e B são obtidas a partir das condições iniciais do problema. Nesse experimento, pôde-se notar que o efeito do fator de amortecimento está diretamente relacionado à viscosidade do líquido. Quanto mais viscoso, maior o fator de amortecimento e mais retardado é o movimento. Um exemplo desse movimento superamortecido é o sistema de amortecimento colocado em portas para evitar que elas se fechem muito rapidamente. O sistema desacelera o fechamento da porta. Tá gravando aí, mais pra frente. E aí, meu nome é Luiz Eduardo.
E aí, meu nome é Lucas. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Rafael e Se inscreve no canal. Segue no canal.